individuais 1 do TST e também o artigo 487, parágrafo 1º da CLT. Né? Então, havia realmente necessidade aqui da retificação da carteira de trabalho e previdência social do empregado. Na questão do dano moral, então, passo a palavra ao professor Fabrício. Exatamente. Então, assim, ó, quanto ao dano moral, eu aqui também considero um dos pontos mais complicados da prova, dentro daquele contexto de que a gente sempre sai à busca de um artigo específico, de uma súmula específica, de uma OJ específica. E aqui nós não temos uma questão específica quanto à revista íntima do trabalhador. O que a prova colocava? Ela colocava que um dano moral, o pedido de dano moral não tem suporte. Aliás, tem suporte à revista que o autor sofria. A primeira ré explicou que a revista se limitava ao fato de os trabalhadores, na saída do expediente, levantarem coletivamente a camisa até a altura do peito, o que não trazia qualquer constrangimento. Em resumo, nós temos o quê? Um pedido de dano moral que o empregado se sentia lesado pelo fato de ser exigido que o mesmo levantasse a sua camisa no momento de sair da empresa diariamente, e o empregado aqui ele postulou essa indenização, e o juiz ele indeferiu, sob o argumento de que a legislação seletista estabelece a questão da punição ou a questão da proibição da revista íntima apenas às mulheres, lá no capítulo da CLT que trata da proteção ao trabalho da mulher. Eu considero aqui, gente, primeiro, e por isso eu considero a questão bastante difícil, que nós teríamos que trabalhar aqui com princípios constitucionais. O candidato aqui ele teria que trabalhar com a ideia da dignidade da pessoa humana. O candidato teria que trabalhar com a ideia de que o dano moral é um direito constitucional, o artigo 5º, inciso 5º, inciso 10º da Constituição Federal, até mesmo fazendo uma analogia, por que não, né, com o artigo 373, que trata das mulheres, mas por que não, por analogia, trazer esse artigo também à aplicação dos homens? E eu lembro aqui até algumas decisões judiciais que já existem, fazendo uma analogia quanto ao artigo 384 da CLT. O artigo 384 da CLT é um artigo de aplicação segundo a norma consolidada às mulheres, que trata daquele intervalo que as mulheres têm que ter de 15 minutos quando elas vão trabalhar em jornada suplementar. Nós já temos decisões nos nossos tribunais aplicando por analogia esse artigo aos homens. Algumas decisões deferindo 15 minutos quando os homens trabalham em sobrejornada sem gozar do intervalo do 384. Então, trabalhando até com a ideia da Constituição Federal, da igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações, em direitos e deveres, princípio da dignidade da pessoa humana, postular a reforma da decisão. Mas, concretamente, assim, não nos pareceu que haja um artigo específico tratando dessa questão. Por isso que a questão ela se torna complexa, exige do candidato um domínio maior quanto ao direito do trabalho, e não só o direito do trabalho, eu vou além. Há princípios constitucionais, e eu acho que aqui o que será avaliado pela banca será a questão da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º da Constituição, trabalhar com essa ideia da dignidade da pessoa humana. Eu, nesse particular aqui, embora essa questão trabalhasse com os princípios, me sinto também bastante tranquilo por ter ressaltado em sala de aula, principalmente na aula que eu trabalhei no curso, com princípios e fontes do direito do trabalho, de ter dito aos meus alunos que quando a gente está frente ao direito constitucional, nós temos que pensar o seguinte: todo direito ele é constitucional. Antes de ser trabalhista, civil, penal, ele é constitucional. E aqui com o direito do trabalho não é diferente, então. Né? Então, realmente, a gente vê que a prova, né, nessa peça foi muito bem elaborada no sentido de que o candidato precisava ter algum tipo de argumentação aqui, né, extra, que não fosse só legalista, que não ficasse preso à lei. E aqui, então, se revela uma prova inteligente, como havíamos dito no início, por essa aplicação de conhecimentos que fogem um pouco do conhecimento específico da CLT. Não fica só dentro da CLT e da legislação trabalhista, mas também exige do candidato um domínio do direito constitucional também. Né? E até da hermenêutica jurídica. Né? Porque a melhor hermenêutica aqui, pelo que nos parece, né, é aquela que por exemplo, ao tentar usar o artigo 373-A da CLT, entenda que esse é um artigo
referente à proteção ao trabalho da mulher, mas que também, né, talvez o melhor uso hoje, tendo em vista o princípio da igualdade entre homens e mulheres, seria estender esse direito aos homens também. Essa me parece que era até a argumentação jurídica que a banca queria. Né? Ao momento que a banca coloca esse tópico, até ela quer esse conhecimento de princípios constitucionais, mas quer também saber se o candidato tem condições de fazer essa analogia, né, entre a norma protetiva da mulher e também trazendo isso ao mercado do homem, ao direito do trabalho do homem, o que me parece perfeitamente cabível, até porque aqui não cabe, né, de novo lembrando, a gente fazer esse debate na prova, e sim fazer o raciocínio que seria cabível, porque eu estou aqui defendendo os interesses do trabalhador, né, professor Galia? E também ter esse entendimento, né, que na verdade a gente fez uma análise preliminar, né, ainda estamos sob o impacto da recente aplicação da prova. Né? Não, isso é muito importante que o professor Galia fala, porque nós aqui não temos nenhuma pretensão de fechar a questão. Né? Nós estamos aqui ainda ouvindo opiniões, nós estamos aqui no calor dos fatos ainda, né? Com pouco tempo de aplicação da prova. Então, nós não temos aqui nenhuma questão fechada. Nós estamos, amanhã podem surgir alguns alunos nossos, mas, professor, eu aleguei isso. E a gente diz, poxa, é uma boa ideia, isso não nos surtiu. E a gente não tinha pensado nessa argumentação. Essa argumentação é plausível. Então, aqui é muito importante a observação do professor Galia, porque não há questão fechada. Nós estamos aqui tentando traçar alguns nortes, mas ninguém aqui está fechando nenhuma questão. Talvez até um entendimento bem embasado de que essa revista não era causadora de dano moral, de repente pode ser aceito. Né? Eu acho importante fazer esse comentário que estamos, então, comentando a prova, até pelas aulas que a gente dá e ministra aqui, enfim. Né? E tudo no calor dos acontecimentos ainda, né? Mas sem ser um gabarito oficial da prova. Com certeza. Né? Nem teríamos essa pretensão. Essa pretensão. Né? Então, sobre a questão dos honorários advocatícios, dizia assim na decisão do juiz: são indevidos os honorários porque, em que pese o reclamante estar assistido pelo sindicato de classe e encontrar-se atualmente desempregado, o volume dos pedidos ora deferidos superará 2 salários mínimos, pelo que não se cogita pagamento da verba honorária almejada pelo sindicato. Então, aqui, a questão fazia com que o candidato tivesse que pensar, então, na questão da reforma da decisão, né? E a questão de que sempre, frente a honorários de advogados de sindicato de classe, a gente entende que são devidos esses honorários, né? E deixa, então, o professor Fabrício comentar um pouquinho aqui esse entendimento. Eu até aqui me sinto muito tranquilo também de comentar essa questão, porque bati muito isso em sala de aula. Conversei muito com meus alunos a respeito de assistência judiciária gratuita, diferenciar a AJG da gratuidade judiciária, lá do artigo 790, parágrafo 3º. Demonstrei a todos, elaboramos exercícios práticos iniciais, sendo advogado do sindicato, inicial não sendo advogado do sindicato. Então, deixei bem claro essa questão, e aqui, até eu tenho certeza quanto a isso aos alunos que trabalharam conosco aqui, tiveram bastante tranquilidade para postular a reforma da decisão, porque aqui eu tenho que observar que os honorários são devidos porque o problema fala que eu sou advogado do sindicato. Então, se eu sou advogado do sindicato, embora, né, eu não tenho aqui tecnicamente um valor de salário do trabalhador, né, eu não tenho essa informação quanto ao salário. Alguém pode dizer isso, mas, professor, eu não tenho como saber se ele era pobre ou não era pobre. Mas se a questão colocou a questão da credencial sindical, me parece que ela está exigindo o conhecimento do aluno de postular a reforma pela aplicação do artigo 14 da Lei 5584 de 70, né? A aplicação da súmula 219, inciso 1º do TST, confirmada pela 329, sempre diferenciei muito isso, porque nós temos 2 súmulas tratando de honorários, a 219 é anterior à Constituição, a 329 é posterior, porque com o advento da Constituição de 88, vem lá no artigo 133 da Constituição aquela frase: o advogado é indispensável à administração da justiça.
A partir de 88 surgiram entendimentos dizendo que o jus postulandi acabou no processo do trabalho, porque agora a Constituição diz que o advogado é indispensável. E aí vem o TST e edita a súmula 329 dizendo não, mesmo após a Constituição, permanece válido o entendimento de que apenas são devidos honorários quando eu tenho uma situação de pobreza e quando eu tenho, então, a credencial sindical, inciso 1º da 219. Então, eu espero que um espelho de correção venha aqui, né, exigindo a reforma da sentença, o pedido de reforma da sentença, fundamentando principalmente na súmula 219, inciso 1º do TST, no artigo 14 da Lei 5584 de 70, na súmula 329 do TST e também complementando na orientação jurisprudencial 305 da SDI do TST, da SDI 1. Acho que essa seria a melhor interpretação, uma postulação de reforma e deferimento de honorários de 15% sobre o valor final da condenação. Professor Galia. Novamente, a gente vê aqui nessa questão, né, a tendência a não ficar só utilizando artigos da CLT, mas as nossas súmulas e orientações jurisprudenciais, que na nossa seara trabalhista são tão importantes, e também a aplicação da legislação esparsa trabalhista. Exatamente. Enfim, né? E até, só para complementar, professor Galia, se me permite, se alguém tivesse ficado em dúvida, né, professor, como é que eu sei que ele era pobre? Como é que eu sei se o problema não me trouxe o salário do funcionário? Gente, eu tenho uma informação pertinente no problema, que o problema menciona que o empregado está desempregado no momento. Isso consta no item dos honorários. Está assistido pelo sindicato de classe e encontrar-se atualmente desempregado. Gente, lembram das aulas? Pobre é, juridicamente, quem ganha até 2 salários mínimos por mês, ou ganha mais do que 2 e se declara pobre nos termos da lei, o dobro do mínimo legal. Aqui ele nada ganha. Ele está desempregado, então eu tenho condições sim de dizer que este reclamante preenche a totalidade dos requisitos do artigo 14 da Lei 5584. Os 2 requisitos, ele é pobre porque ele está desempregado, ele nada ganha, então é inviável que ele ganhe mais do que 2 salários mínimos, e ele está assistido por advogado credenciado pelo sindicato, teria que trabalhar, então acho que é bem tranquilo, espero aí que os nossos alunos tenham logrado êxito aqui, me parece esse ponto, um ponto que vai ser avaliado, mas um ponto bem acessível no momento da correção.